Amém, igreja? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar neste lugar para poder adorar e bendizer aquele que é digno, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nós podemos sentir a presença dele aqui, né? A presença dele é real, a presença dele é notória em nosso meio. Estou muito alegre em estar neste lugar para poder estar trazendo uma breve palavra aos vossos corações. Eu me chamo pastora Geisa, sou esposa do pastor Josué. Juntos nós dirigimos ali na igreja Comunidade Evangélica Apostólica Peniel, que fica ali em Barro Branco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou pregadora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que os irmãos já tenham visto quem o pregador aqui é o meu esposo, né? Ele que é o pregador. Mas eu não poderia recusar, né, esse convite, né, a oportunidade de poder estar aqui ministrando, porque seria uma ingratidão da minha parte, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque conhecemos o pastor, conhecemos a pastora, e esse casal, ele muito tem nos honrado ali, né, no nosso ministério, muito eles ali têm nos ajudado. Então seria da minha parte uma ingratidão, seria da minha parte uma desobediência, né? Então eu não poderia recusar, né, esse convite. Louvado seja o nome do Senhor. Estou me sentindo muita vontade, né, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou me sentindo na minha casa. Sou grata ao Senhor pelos pastores deste lugar e sou grata, né, pela vida de cada um que aqui está, cada mulher que aqui está. Eu louvo o nome do Senhor por essa equipe de mulheres a qual o Senhor colocaste aqui para poder estar ajudando a pastora, ajudando ao pastor neste lugar. Eu tenho uma breve palavra aos nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, apenas o versículo 19. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Eu louvo o nome do Senhor porque desde o começo do culto o Senhor tem me mostrado, né, tem respondido, né, aquilo que ele já colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já havia colocado no meu coração para estar ministrando aqui neste lugar. O Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem me dado direcionamento desde o começo desse culto, em cada oportunidade, em cada palavra que aqui foi dita, e eu louvo ao nome do Senhor porque verdadeiramente o Senhor pôde responder, que verdadeiramente Ele está comigo, que verdadeiramente foi Ele quem separou essa palavra, foi Ele quem escolheu essa palavra para eu poder estar ministrando. E foi nos dado também, né, um tema, né, foi proposto um tema, a qual o tema é curadas para curar. E antes eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema. Esse tema eu fiquei refletindo ele nessa tarde, perguntando ao Senhor o que Ele queria ministrar através de mim para as mulheres nesse lugar, para os servos do Senhor neste lugar, o que Ele queria me mostrar, que direção que Ele queria que eu viesse ser conduzida nesse lugar. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração algo muito pelicular, muito particular, onde o Senhor, Ele disse para mim que curadas para curar é um ministério, curadas para curar é um chamado. E aqui já foi falado muito sobre o ministério de mulheres, aqui já foi muito falado sobre chamadas de mulheres, e eu vi esse tema, curadas para curar, como um ministério, como uma chamada que está sendo desenvolvido dentro de mulheres, dentro de vida de pessoas, através da ferida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração que esse tema é o Senhor desenvolvendo dentro da nossa vida, através de feridas que muitas das vezes Ele próprio ocasiona em nós, para que nós possamos chegar a um determinado propósito, para que nós possamos chegar a um determinado objetivo. O Senhor, Ele ministrou ao meu coração através desse tema que o Senhor também trabalha em meio às feridas, porque em meio às feridas o Senhor, Ele traz fortalecimento, em meio às feridas o Senhor, Ele traz estrutura, em meio às feridas o Senhor, Ele vai nos alinhando também no centro e no querer da vontade dEle, servindo
vir a Cristo, é exercer o nosso chamado, exercer o nosso ministério, também vai trazer para nós muitas das vezes feridas que vêm para afetar a nossa alma, para afetar o nosso interior. Mas o Senhor ministrou no meu coração através desse tema que Ele também trabalha em meio às feridas, que Ele também trabalha em meio às dificuldades, que Ele também trabalha em meio à humilhação, Ele trabalha em meio às percas, Ele trabalha no perdão. Existem diversas formas, diversas maneiras do Senhor trabalhar conosco. Existem diversas formas, diversas maneiras do Senhor desenvolver a chamada, aquilo que Ele requer de nós. E uma dessas maneiras, uma dessas formas é através da ferida. E foi isso que o Senhor falou no meu coração a concernente esse tema: curadas para curar. E aí o Senhor me fez lembrar de Jó. Jó, ele passou por tudo que ele passou, mas tudo aquilo ali foi para trazer para ele uma experiência com o Senhor. Porque outrora, Jó, ele só conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Agora os seus olhos, no capítulo 42, ele pode ver, ele pode vivenciar. Ele vivenciou ali na pele aquilo que o Senhor queria dele, aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele. Então eu compreendo que em meio às feridas ela vem também para nos levar, para nos direcionar aos propósitos do Senhor. As feridas também, elas também vêm para poder nos adaptar. Porque uma coisa é conversar, aconselhar alguém com algo que eu nunca vivenciei, que eu nunca passei. Outra coisa é eu vivenciar uma situação e ter experiência e ter conteúdo para passar e poder dizer: olha irmão, olha irmã, eu já passei por essa situação e assim como eu alcancei, assim como eu avancei, assim como eu cheguei no propósito, no objetivo, eu também quero dizer para você que assim como eu consegui vencer, você também vai conseguir. Então as feridas, ela vem exatamente para isso, para trazer para nós experiência, para que nós possamos estar aptos para poder ajudar o nosso próximo. Mas o Senhor, Ele me levou ao livro de 1 Samuel, no capítulo 1, para falar um pouco sobre Ana. Porque Ana, ela vem exatamente relatando, trazendo para nós exatamente esse tema: curada para poder curar. E eu vi na prática Ana vivenciando, desenvolvendo a sua chamada, alcançando o propósito do Senhor através da sua ferida. Através da sua ferida essa que foi ocasionada pelo próprio Senhor. É por isso que eu disse que o Senhor também trabalha em meio às feridas. É por isso que eu disse que o Senhor também trabalha em meio às dores. É por isso que eu disse que o Senhor também trabalha em meio às dificuldades. Porque aqui no livro de Ana, o Senhor próprio está ocasionando, provocando uma dor na sua alma, provocando uma dor no seu coração. É o próprio Deus que está ocasionando. Porque no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Perceba, o próprio Deus, o próprio Senhor está trazendo um luto no coração de Ana. O próprio Deus está trazendo uma amargura, uma tristeza, um lamento para dentro do seu interior. Mas o Senhor, Ele não fez isso apenas por fazer. Havia um propósito estabelecido no céu, aonde o Senhor, Ele estava contando com alguém para poder tirar esse propósito do papel, para poder tirar essa planta. É como se o Senhor tivesse um desenho no céu desenhado para ser realizado na terra, e Ele estava contando com Ana para poder tirar esse projeto do papel. Porque o Senhor, Ele tem
tem coisas reservadas no céu para nós. O Senhor tem coisas estabelecidas no céu para nós. Mas Ele conta comigo e contigo para que eu e você possamos tirar esse propósito do papel. Ele não vai descer do céu e vai engravidar de Samuel. Havia um propósito. Jesus, ele queria Samuel nesse instante, nesse momento. E ele está contando com Ana. Ele escolhe a Ana para poder colocar esse projeto em prática, para poder tirar esse projeto, essa planta do papel. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que Ele tem coisas no céu estabelecida para a igreja. O Senhor tem coisas no céu estabelecida para mulheres. O Senhor tem ministério, tem chamadas no céu já estabelecida. Mas Ele conta comigo e com você para poder cumprir esse propósito na terra. E o Senhor quer que nós possamos estar na condição disponível para poder executar, para poder tirar essa planta na terra. Ele tem contado comigo e com você. Não pense que você está fora, não. O Senhor conta com todos. O Senhor conta comigo e o Senhor conta com cada um aqui de nós. Para todos o Senhor tem um projeto. Para todos o Senhor tem um propósito. E aqui Ele escolhe a Ana. E Ele não escolhe a Ana porque Ele olhou no céu e falou: eu vou escolher essa daqui, não. Ele escolheu a Ana porque Ele sabia que Ana, ela seria forte o suficiente para poder superar, para poder avançar e alcançar o propósito que Ele tinha estabelecido. Então talvez você entrou aqui e você tem enfrentado uma luta, tem enfrentado uma perca, tem enfrentado uma ilusão talvez. Eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei qual é a ferida da sua alma, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que se Ele te colocou nesse propósito, é porque você é capaz de avançar, é porque você vai chegar e você pode romper as suas limitações. Por quê? Porque aquele que te prometeu, aquele que te escolheu, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir ou até mesmo imaginar. O Senhor, Ele conta conosco. Ele conta conosco para que nós possamos estar colocando adiante a nossa chamada, colocando adiante o propósito que Ele tem para nós. E quando Ele nos escolhe, é porque Ele sabe que nós somos capazes de suportar. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para que nós possamos receber uma orientação do alto céu a como suportar o processo para poder alcançar o propósito de Deus. Porque curadas para curar, existe todo um processo. Não é de uma hora, de um dia para o outro, que eu estou apta para poder curar alguém, para poder ajudar alguém. Não é de uma hora para outra. Existe um processo, existe uma jornada a ser percorrida. Existem renúncias, existem dores, existem feridas. Mas a gente... Vamos receber nessa noite uma orientação do alto céu. Ana, ela vem trazendo para nós orientações de como suportar o processo da ferida, o processo da dor, para nós alcançar, para nós avançar, para nós entender aquilo que Ele tem para nós, em que área Ele quer nos usar. Porque o Senhor usa cada um de diversas formas, de diversas maneiras. O Senhor tem suas formas peculiares de trabalhar. E aqui o Senhor está colocando, Ana está colocando uma ferida em Ana. Mas porque Ele tinha um propósito. Em Provérbios vai nos dizer, Provérbios capítulo 16, versículo 4, que tudo tem um propósito. Nada foge dos desígnios do Senhor. Tudo tem um propósito. E a ferida e a dor também tem um propósito. E nós vamos aprender como alcançar esse propósito. Que atitude tomar, como
praticar. E aí, o Senhor escolhe a Ana, cerra a madre dela com um propósito, e não escolhe ela apenas por escolher, porque Ele sabe que ela é capaz de suportar, porque Ele sabe que ela vai cumprir com esse propósito, que ela vai tirar do papel esse propósito. E aí, vem Ana com todas as suas atitudes, ensinando para mim e para você como alcançar o milagre, como de fato ser curada para eu estar curando. E aí o texto vai nos dizer, vamos ler o versículo 19, mas depois nós vamos voltar um pouco. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 vai nos dizer assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Mas vamos voltar. Depois que o Senhor, Ele escolhe a Ana e cerra a madre dela, essa mulher, ela tem algumas atitudes que vem nos ensinar nessa noite. No versículo 9, diante dessa situação, diante dessa ferida, vem nos ensinando qual é a primeira atitude de Ana que nós devemos trazer para nós em meio ao processo da ferida, em meio ao processo da dor, e tomar essa atitude também e praticar também, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Vai nos dizer que então Ana se levantou. Em meio à ferida, em meio à dor, em meio à amargura, aquilo que ela está vivenciando, porque qual é o desejo de toda mulher? É poder um dia, poder ter um filho, poder gerar. Qual é o desejo? O desejo dessa mulher agora é ter um filho. Mas o Senhor havia cerrado a madre, o Senhor havia colocado uma dor, uma ferida nela. Mas diante dessa situação, vai dizer que Ana, ela se levantou. E a primeira atitude que se deve ser tomada comigo e com você, em meio à ferida, em meio à dor, é nos levantar. Porque a ferida e a dor da alma, se formos parar para perceber, a primeira vontade, o primeiro desejo que dá na minha vida e na tua vida é querer desistir, é querer parar. Por causa da dor, está doendo aqui dentro, não temos mais força, não queremos mais orar, não queremos mais buscar, não queremos mais ir para a igreja, não queremos mais ler a Bíblia, afinal, tem uma ferida aqui dentro que está doendo. Mas diante dessa situação, olha a atitude de Ana. Ana, ela não vai ir se lamentar. Ana, ela não vai questionar. Ana, ela não vai murmurar. Ana, ela não vai procurar os seus vizinhos para ficar contando as suas situações, não. Ana, ela vai se levantar. Ana, em meio à dor, em meio à aflição, em meio à angústia, ela vai se levantar. Ela vai romper a sua limitação, ela vai romper a sua dificuldade e ela vai se posicionar. Ela vai estar de pé. E em meio às feridas da alma, é isso que o Senhor requer de nós. Ele quer que nós possamos estar de pé para poder entender aquilo que Ele tem para nós, para poder entender aquilo que Ele requer de nós. Mas infelizmente nos dias de hoje, o que nós temos visto, que em meio às feridas, em meio às dores, muitos têm ficado cabisbaixo, e vai murmurar, e vai questionar. Muitos entram em depressão por causa das feridas da alma. E o inimigo tem trabalhado nesse meio, porque nós temos visto aí quantos têm tirado a sua própria vida, por causa da ferida da alma, por causa das dores, porque passa por uma angústia, por uma tristeza, o abandono, a falta de amor, a falta de perdão, uma desilusão amorosa. Quantos tiram a sua própria vida por causa da ferida da alma? Mas nós temos que nessa noite aprender como Ana,
que em meio a essa situação, nós temos que permanecer de pé. Nós temos que entender que em meio a esse processo de dor, o Senhor está conosco. O Senhor não vai nos deixar só. O Senhor não vai nos desamparar. E Ele segura em nossas mãos. E Ele tem um socorro para a nossa alma. Ele tem um alívio para a nossa mente, para o nosso coração. Em meio a esse processo, nós temos que se levantar. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: se levanta, mulher. Em meio a essa ferida, se levante. Em meio a essa angústia, se levante. Não fique prostrada, não fique desanimada. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas continue olhando para o autor e consumador da nossa vida. Não deixe que as angústias venham te fazer desanimar, venham te fazer parar. Entenda que é o Senhor que te escolheu para uma grande obra. Entenda que é o Senhor que te separou para uma grande experiência a ser vivenciada com Ele, para poder ajudar, para poder estender as mãos para as pessoas, para mulheres que precisam lhe ouvir. Entenda, Ana se levantou. A próxima atitude de Ana, ela vai fazer uma oração. Versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba, primeiro ela se levanta, depois ela ora. E isso eu acho lindo, gente. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E a oração, ela nos dá uma direção. Ela nos mostra que caminho percorrer, que atitude tomar. É através da oração. Talvez Ana, até aqui antes dela começar a orar, de ela começar a fazer uma oração a Deus, talvez ela não estava sabendo, talvez ela não estava entendendo, mas a partir dessa oração, Ana, ela entra no centro e no querer da vontade de Deus. Porque a oração, ela faz isso conosco. Ela nos coloca no centro e no querer da vontade de Deus. Nós não sabemos o que falar. Nós não sabemos que atitude tomar. Nós não sabemos como praticar. Nós não estamos compreendendo porque estamos passando pelo processo da dor. Mas a oração, ela nos dá direcionamento. A oração, ela nos alinha ao centro e ao querer da vontade de Deus. A oração, ela tira de nós as nossas vontades, ela tira de nós os nossos interesses e entra a vontade de Deus e entra o querer do Senhor, que é o melhor para nós. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor, Ele já sabe. Nós não sabemos o que será do nosso futuro, mas o Senhor, Ele já sabe. E é a oração que faz isso conosco. Ela nos alinha. Ela nos mostra o caminho. É a oração que faz isso conosco. Porque na oração, nós nos expressamos. Nós conversamos com Deus. E certamente Ana, amargurada, estava orando ao Senhor. Senhor, Tu sabe do desejo que há no meu coração. Eu quero ter um filho, Senhor, Tu sabe. E Ana, através dessa oração, o Senhor vai dar uma direção para ela. E ela vai começar a entrar na vontade do Pai, através dessa oração. Porque o Senhor vai colocar no coração de Ana um desejo. O Senhor vai colocar no coração de Ana um sentimento que outrora ela não tinha, mas a oração fez isso com ela. Que sentimento é esse, Geisa? O que é que o Senhor colocou no coração dela? Que vontade é essa? Versículo 11 vai dizer que essa mulher, ela fez um voto com Deus. E aí eu vejo aqui o próprio Deus colocando esse sentimento no coração dessa mulher, de fazer um voto com Ele.
E através desse voto, ela entrar no propósito e no centro, no querer da vontade dele. Porque aqui, quando o Senhor cerrou a madre de Ana, o propósito do Senhor era que ela pudesse ter um filho, e esse filho ser entregue para o templo, para a casa de Deus, para ali ele crescer e poder liderar o povo de Israel. Então Ana, através da sua oração, o Senhor vai colocar nela o desejo: Senhor, se atentamente atenderes o pedido da sua filha, e a ela der um filho varão, assim que desmamar, eu vou entregá-lo para o teu templo. Esse filho não será meu, mas esse filho será seu. Olha o poder da oração em meio às feridas. Olha o poder da oração em meio ao lamento. Olha o poder da oração em meio às dores. Ela nos caminha para o centro e o querer da vontade de Deus. E hoje, o que nós temos visto é que nós temos orado muito pouco. Nós temos orado muito pouco. Às vezes a gente pensa que orar um pouquinho na igreja, a gente já fez demais. A gente já orou demais. Se a igreja de Cristo fosse uma igreja que orasse um pouco mais, talvez a coisa não estaria da forma que está, não é verdade? Mas quando nós estamos em oração, como foi ali com Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e o Senhor deu para ele livramento, nós alcançamos as promessas do Senhor, nós alcançamos o milagre, nós vemos libertação, nós vemos restauração, nós vemos cura, através das nossas orações. E Ana, ela se alinha na vontade de Deus, através da sua oração, e ela faz um voto. Quando ela faz um voto, ela entra naquilo que o Senhor quer. E vai dizer o texto que ela não vai orar somente no versículo 10, não. Ela também vai continuar orando. Vai dizer o versículo 12: e sucedeu que Ana, perseverando em orar. Mais uma lição para mim e para você. Em meio às feridas, em meio às dores, em meio à dificuldade, o Senhor quer que nós façamos como Ana. Perseveramos. Continuamos. Como que é isso, pastora? Eu venho hoje para a casa de Deus. Não recebi ainda o que eu queria receber. Deixo de vir? Não. Eu vou vir no próximo culto, eu estarei aqui firme e forte. Tem oração, eu estou lá. Tem culto, eu estou lá. Tem Santa Ceia, eu estou lá. Vou continuar meditando na palavra do Senhor. É perseverando, é constante, sem parar, sem olhar para trás, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Temos que perseverar, porque, como eu disse, curadas para curar não é de uma hora para outra. Tem uma jornada, tem um processo, e a perseverança faz parte desse processo. Talvez você tenha orado, talvez pelo seu esposo, talvez você tenha orado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, por um sonho, por um projeto. Talvez você tenha orado, mas o recado de Deus é: continue perseverando, continue buscando, não se perca na caminhada. Continue com foco e com o objetivo. Essa mulher, ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, e ela sabia que uma hora o Senhor iria atender ela, que uma hora o Senhor ia olhar para a aflição dela. E não é diferente nos dias de hoje, porque o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que foi com Ana no passado é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que se faz presente. É o mesmo Deus que está aqui entre nós. É o Deus que você serve, mulher. Esse é o Deus que você serve. Servimos a um Deus que Ana serviu. Ele não mudou, Ele não mudará.
Quem muitas das vezes muda é eu e você, porque a gente passa a desacreditar, a gente acha que é impossível, a gente acha que nós não vamos chegar. Mas Ana está nos ensinando nessa noite. E aí, essa mulher também no versículo 15, ela vai, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, falando com ele, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí tem um versículo que diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas Ana, ela está esperando em Deus. Ela está entregando a sua alma perante o Senhor. Ela está entregando a sua amargura perante o Senhor. Ela está colocando a sua alma perante o Senhor. Ela não permite que a amargura da alma dela venha a ser maior que o Deus que ela serve. Ela não permite que a angústia que ela está vivenciando venha a ser maior ao Deus que ela confia. Ela não permite isso. E ela está entregando a sua alma perante ao Senhor. E no Salmo 51, vamos ler Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. O Senhor me fez lembrar dessa passagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 51, versículo 17. Glória a Deus. Isso mesmo, Salmo 51, versículo 17. Que vai nos dizer assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Consegue compreender o recado de Deus nessa noite? Há um coração contrito, há um coração quebrantado, que se derrama perante o altar dele, que se derrama perante a face do Senhor, ele não despreza. Deus não é como o homem, que muitas das vezes nós choramos, nós nos lamentamos, nós contamos para Ele as nossas aflições, as nossas angústias e as nossas dificuldades e nada acontece. Muitas das vezes vamos de mal a pior porque falamos com quem não deveríamos falar, mas com Deus não é dessa forma. O que você tem passado? O que você tem vivenciado? Se quebrante perante a face do Senhor. Se quebrante perante o altar do Senhor. Por quê? Porque é um coração quebrantado. O Senhor, Ele não desprezará. E aí vemos nessa palavra Ana passando pelo processo da cura. Ana agora está no versículo 19 sendo lembrada pelo Senhor. No versículo 19 vai nos dizer que o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou de todo o processo que Ana passou, de tudo que Ana suportou, e agora Ana, ela está apta para poder ajudar a curar pessoas, para poder estender a mão para pessoas. Ana agora, ela talvez pode se encontrar com uma mulher que tem vivenciado uma situação, e ela pode dizer para essa mulher: ô mulher, persevera, ora, fica de pé, permaneça. Por quê? Porque
eu já vivenciei essa situação. E o mesmo Deus que foi comigo, Ele pode fazer por você. Ele também pode ser na tua vida. Ana agora passou por todo aquele processo. E agora ela está sendo provada pelo Senhor para poder ajudar outras pessoas. Por quê? Porque ela suportou o processo. E agora ela alcançou o propósito de Deus. Ela alcançou aquilo que o Senhor queria dela, o objetivo que Deus queria dela. Está entendendo por que o Senhor também usa as nossas feridas? Está entendendo por que muitas das vezes eu e você passamos por aflições nessa terra? Porque o Senhor quer nos usar, porque o Senhor quer desenvolver o nosso ministério. E nós não estamos falando somente de feridas de alma, feridas internas, feridas também exteriores, no nosso exterior. Uma doença, uma enfermidade, muitas das vezes o Senhor permite passarmos, para que nós possamos tomar a atitude de Ana e poder ajudar outras pessoas. Então nessa noite, eu quero que você se coloque de pé, que nós vamos estar levantando uma oração, nós vamos estar levantando um clamor neste lugar. E eu te peço que você coloque a mão no seu coração. Você que entendeu essa palavra, você que talvez está vivenciando alguma situação, uma ferida, uma amargura, uma perca, um abandono. Talvez você entrou aqui vivenciando essa situação. Talvez você nunca passou por essa situação, mas você já está sendo forjada nessa noite. Você já está sendo estruturada nessa noite. Você já está entendendo que quando talvez essa situação, esse processo bater na sua porta, é porque o Senhor está te escolhendo, é porque o Senhor está te separando para uma grande obra. E aí o Senhor requer que nós possamos estar com o nosso coração aberto. Coração aberto para entender os seus propósitos, para entender os seus desígnios, para entender que todo esse processo faz parte daquilo que o Senhor, Ele tem reservado para mim. Faz parte daquilo da área que o Senhor, Ele quer me usar. Vamos levantar essa oração. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Espírito Santo, a qual o Senhor nos proporcionou estarmos aqui, ouvindo da Tua palavra. Para que nós, ó Pai, em meio às dificuldades, em meio às dores, às aflições, ó Pai da vida, nós não venhamos recuar. Nós não venhamos olhar para trás. Nós não venhamos nos achar incapazes. Nós não venhamos, ó Pai, nos diminuir. Mas para que nós possamos entender os Seus propósitos. Mas para que nós venhamos entender que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou e que o Senhor conta conosco para poder tirar do papel projetos, algumas coisas que o Senhor já estabeleceu no céu sobre a nossa vida. Senhor, eu quero te apresentar a cada homem aqui. Eu quero te apresentar a cada mulher aqui. E eu quero profetizar, ó Pai, que nós iremos sair daqui, ó Pai, entendendo essa palavra. Sairemos daqui, ó Pai, entendendo que em meio às feridas o Senhor não nos desampara, que em meio às dores o Senhor não nos deixa só, que em meio às lamentações, ó Pai, o Senhor está conosco, estendendo as suas mãos e nos conduzindo ao propósito, nos conduzindo ao caminho. E de certo, ó Pai, se nós seguirmos o passo de Ana, certamente iremos avançar, certamente iremos prevalecer, certamente, ó Pai, nada que vier a acontecer vai abalar a nossa frente. Por quê? Porque nós entendemos que o Senhor nos escolheu para poder
ajudar a curar pessoas. Ó Espírito Santo, quantas vidas estão necessitadas de uma ajuda? Quantas vidas, ó Pai, estão precisando ouvir as nossas experiências, aquilo que nós vivenciamos contigo, aquilo que nós temos de intimidade contigo. Quantas pessoas estão carentes de ouvir a tua voz? E é a nós que o Senhor vai usar. É as mulheres aqui que o Senhor vai usar. É esse jovem que o Senhor vai usar. É essa jovem que o Senhor vai usar. O Senhor, nessa noite, separou mulheres nesse lugar. Mulheres de oração. Mulheres que estão de pé. Mulheres que perseveram. Jesus, e a minha oração é que o Senhor possa preservar essa essência, que o Senhor possa preservar essa essência em cada mulher aqui neste lugar, porque eu creio, ó Pai, que aqui existem mulheres fortes, existem mulheres, ó Pai, que em meio às dificuldades, elas estão se revigorando em Tua presença, que em meio às dificuldades, elas estão sendo renovadas, que em meio às dificuldades, elas não irão olhar para trás, mas elas irão vencer. Elas irão avançar, e elas irão entender os seus propósitos, e elas usarão essa chamada, elas irão colocar em ação esse ministério, porque eu sei, ó Pai, que outras mulheres precisam dessas mulheres que estão aqui, para poder se levantar, para poder estar de pé. Porque a vida, ó Pai, ocasionou muitas feridas, a vida ocasionou muitas dores, mas Senhor, o Senhor vai usar essas mulheres com um propósito. Te apresentamos, ó Pai, as nossas vidas a Ti. Te apresento, ó Pai, essa igreja em Tuas mãos. Seja com os pastores dessa igreja, seja com cada ovelha, seja com cada criança, seja com cada adolescente, a cada homem, a cada mulher neste lugar. E que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor nos escolheu. E que o Senhor nos escolheu, nós somos fortes o suficiente para poder avançar, para poder alcançar. E eu profetizo sobre a vida de cada uma neste lugar, que elas irão avançar, que elas irão romper, e que através dela vidas vão ser transformadas, vidas vão ser libertas, vidas serão restauradas, vidas voltarão ao sonhar por causa dessas mulheres nesse lugar. E eu creio que assim como o Senhor escolheste a Ana, o Senhor continua escolhendo mulheres com um propósito, com um objetivo. Abençoa cada uma delas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio, certo da vitória no meio de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Me perdoa, né? Alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Eu, na verdade, eu me encontro também nessa condição, né, de curadas para curar. Porque outrora eu vivenciei, né, na minha alma, uma ferida, né, aonde o inimigo, muitas das vezes, ele tentava dizer para mim que eu não sou capaz de avançar, de conquistar os meus sonhos, os meus objetivos. Outrora o inimigo, ele quis soar no meu ouvido dizendo para mim que eu não tenho condições de ser esposa de pastor. Outrora eu já me vi assim, com a ferida, pastor, na alma, que o inimigo, ele ficava soando no meu ouvido e dizia: você não pode, você não é ninguém, você não consegue suportar tal responsabilidade. Porque se é uma grande responsabilidade para o pastor da igreja, né? É uma responsabilidade, uma grande responsabilidade. Mas para a esposa do pastor, essa responsabilidade ela é em dobro. Porque a esposa do pastor, ela tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar
do pastor, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do seu ministério, tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar do seu profissionalismo. E aí é muita coisa. E certa feita o inimigo, ele quis dizer para mim que eu não seria capaz de alcançar, de avançar. Ele quis dizer para mim, para eu desistir, porque eu não seria forte o suficiente para tal responsabilidade. E eu outrora, eu não subia no altar, eu não pegava no microfone, de forma alguma. O pastor está aqui de testemunha de prova. Mas o Senhor, eu me permiti ser moldada por Cristo, e eu tenho avançado, eu tenho rompido as minhas limitações. E hoje eu consigo subir no altar, falar do amor de Deus, mesmo ainda, devagarinho, com toda dificuldade, mas o meu coração, ele está aberto, o meu coração, ele está disponível para o Senhor. E eu não posso dar ouvidos à voz do inimigo, aquele que tenta nos parar, aquele que tenta nos fazer desistir. Nós não podemos dar ouvido para ele. E eu tenho conseguido vencer essa batalha, essa luta. E o Senhor tem sido fiel comigo. E eu sou grata ao nome do Senhor. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. E que Deus possa abençoar a vida de cada um neste lugar. E as palmas louve ao nome do Senhor essa noite. Glória a Deus.